capítulo 3. Nós vamos ler versículo 22 ao 24. Enquanto os irmãos procuram, eu quero ser bem sincero aos irmãos. Eu não costumo fazer isso, porque isso leva tempo. Mas é preciso eu fazer isso. Fazer o que, irmão Vitor? Agradecimentos. Eu não costumo porque leva tempo, mas eu preciso fazer isso. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a Deus, o Todo-Poderoso, pois Ele é digno de toda a honra e de toda a glória. Em segundo lugar, eu quero agradecer ao meu pastor Daladier, que tem me ensinado muito e tem me apoiado, tem me ajudado. Eu tenho estado ao lado dele e ele ao meu lado, e juntos estamos aprendendo e pregando o Evangelho de Jesus Cristo. Quero agradecer a Deus, a toda a igreja, a todos os irmãos. Confesso para os irmãos que estou super feliz, né? Os irmãos devem ver o meu sorriso, né? Quero agradecer aos pastores de púlpito, que agora eu me sinto o menor da casa de meu pai, né? Sempre fui, continuo sendo, e agora sou o menor ainda, né? Só tem pastores aqui, conhecedores da palavra. E confesso que quando o pastor me deu essa incumbência, eu disse: pastor, mas logo eu, né? Sou o menor aqui. Olha tantos homens de Deus aqui, ó, pastor Anderson, pastor Márcio, pastor Flávio, pastor, né? Mas Deus disse para mim: agradeça, porque é eu que faço essas coisas. E quero agradecer a Deus mais uma, mais duas, mais três vezes, porque Ele é Deus na minha vida, assim como Ele é Deus na tua vida também. A minha esposa, na terça-feira, ganhou neném, né? Eu sou papai. Sou papai, né, irmãos? Entenderam, né? Tem 4 dias aí, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. 6 dias, não é isso? 6 dias? Isso. De 5 a 6 dias. E estou super feliz. Quero agradecer a Deus também, porque olha como que Deus é nas nossas vidas. A minha esposa, ela queria ter um parto cesáreo. Mas vocês sabem, vocês que são mães, sabem que os hospitais forçam a mãe a ganhar normal. Porque para eles têm menos custos, né? Irmãos, desculpe que vocês estão em pé, rapidinho. Eu preciso fazer isso. Eles têm menos custo. Então eles forçam a pessoa a ter normal. E em algumas consultas que nós fizemos, alguns médicos disseram para ela: você já era para ter ganhado. Você vai fazer 41 semanas. E eu corri para o Hospital São Luís Gonzaga para fazer um exame com ela. E a médica disse assim: é o seguinte, o coração do bebê está parando. Você vai ter que tomar uma injeção de adrenalina, glicose que fala, né? Vai ter que tomar uma injeção de adrenalina. A Jéssica ficou pálida na hora. E ela saiu. Eu falei: o que aconteceu, amor? Eles disseram que eu tenho que ficar internada, que eles vão dar injeção de glicose em mim, porque o coração do bebê está fraquinho, tem que parar. Eu peguei ela com o carro e falei assim: mas e aí, você vai em casa pegar as coisas? Ela falou: não, vamos direto para o hospital, que nós ganhamos ali ela ganhou ali no Hospital São Paulo, na Voluntários da Pátria. E aí corremos para lá. E aí eu falei: e aí, mas o que aconteceu lá? Ela falou: eu não falei nada, eu fugi, porque senão eles iam querer me internar lá e ganhar lá. E corremos para o hospital, chegamos lá e faz exame daqui, exame dali. A médica diz assim: não, tá tudo normal, pai, fica tranquilo, tá dentro do prazo. Aí fui fazer os exames nela, fez os exames tudo bonitinho. E a moça falou assim: é o seguinte, pai, se tiver tudo bem, você vai ter que ir embora para casa e voltar outro dia, mas aí a consulta é R$660. Aí eu falei assim: então daqui eu não saio enquanto não tiver com meu bebê. Aí a médica olhou para mim assim: não, fica tranquilo, pai, então nós vamos internar ela. Isso foi na segunda-feira. E vamos fazer novos exames com ela. Internou na segunda-feira. A médica falou assim: você quer cesárea, né? Quero, então vai ter cesárea. E aí na terça-feira, 11 horas da manhã, nasceu a princesinha chamada Sofia, 11h03 da manhã, né? Glória a Deus. Mas o milagre maior está por vir, né? Depois, quando eu fui ver a quitação normal, o rapaz falou assim: é o seguinte, vai ter que pagar mais R$200 aqui, porque nós fizemos algo a mais do que o parto. E aí eu disse: como assim pagar mais, né? Então, paga para nós ir embora, então, paga logo. Aí eu falei: não, vou perguntar para minha esposa antes, porque não falaram nada comigo.
Aí corri na Jéssica e falei, Jéssica, você está sabendo de alguma coisa? Que fizeram alguma coisa a mais no parto que eu não estou sabendo? Ela, não estou sabendo de nada, não vamos pagar, vamos embora para casa. Aí depois ela comentou comigo que durante o parto que tirou a Sofia, ela tirou um cisto de mais ou menos 8 centímetros de dentro da barriga dela. E aí os irmãos falam assim, mas as mães entendem isso. Diz que aquele cisto poderia causar para ela o aborto. E se fosse normal, poderia ter até hemorragia interna. Mas meu Deus é poderoso para nos livrar do laço do pecado, da morte. O nosso Deus olha estas coisas nos mínimos detalhes. A princesa Sofia nasceu com saúde para a glória de Jesus. Hoje a minha esposa está se recuperando e logo logo ela estará aqui dando glória com a gente. Deus é bom, irmãos. É a gente que às vezes fica olhando para as coisas do mundo, para essas coisinhas, e não reconhece o quanto nós devemos agradecer a Deus pelo pão de cada dia, por nós respirarmos, por abrirmos os nossos olhos de Deus. Muito obrigado, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Deus é bom, é lindo. Romanos capítulo 3, versículo 22 e 24, vamos lá. Diz assim a palavra do Senhor: justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificado gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Todos possam dizer amém? Amém. Diga assim, eu sou um pecador. Eu sou um pecador. Mais uma vez, diga, eu sou um pecador. Vira a pessoa que está do lado e diz assim, você é um pecador. Não foi fraco, diz, você é um pecador. Mas diz para ele assim, mas houve redenção da parte de Cristo para as nossas vidas. Aleluia, houve redenção da parte de Cristo para a tua vida nesta noite. Podem você estar glorificando, exaltando ao Senhor. Deus é grande, bom, e Deus está na casa nesta noite. A Bíblia vai nos relatar uma história em que Jesus, em Gênesis, cria o mundo, cria o planeta. Ele vai relatar que Deus forma os céus, a terra, as aves, todos os animais. E dentre todas estas criações, Deus forma o homem do pó da terra e sopra sobre as suas narinas o fôlego de vida. E a Bíblia vai dizer que Jesus olha para o homem e diz, não é bom que o homem viva só, então falhei uma adjuntora, uma companheira idônea. Ele procura na terra e não acha nenhuma idônea para estar junto a Adão. Então a Bíblia vai relatar que Deus faz cair um sono e de uma de suas costelas ele forma Eva. E ele diz que ela é osso dos meus ossos, né? E ela será chamada varoa porque foi tirado do varão. E Deus agora diz a eles que eles têm a terra livre, eles são livres para crescer, frutificar, para dar nome aos animais, para viverem felizes e à vontade. Mas dentre esse à vontade livre, Deus ele coloca uma ordem, uma ordenança. E qual é esta ordenança? Vou tentar correr um pouco. Lá no livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 16 e 17, Deus diz assim, que Deus ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia que delas comeres, certamente morrerás. Deus, ele dá o livre-arbítrio para o homem.
Mas Deus, Ele coloca algumas ordenanças, Ele coloca algumas regras, algumas ordens. E Ele diz, ó, você tem um livre acesso, porém, da árvore do conhecimento tu não pode comer. E mais para frente, mais tarde, a Bíblia vai dizer que seduzidos pela serpente, que estava possuídos pelo diabo, deram ouvidos às suas tentações e desobedeceram a Deus, comendo do fruto que Deus ordenou que não comessem. A partir de Gênesis 3, Deus já havia dito que a desobediência traria consequências terríveis a eles. Mas mesmo assim, eles preferiram desobedecer às regras de Deus. Glória a Deus, aleluia. Quando Adão e Eva deram ouvidos à serpente e desobedeceram a Deus, eles caíram numa certa tentação do inimigo. E por isso, essa ocasião, ela é chamada de a queda. Glória a Deus. Lá em Romanos capítulo 5, versículo 12, a Bíblia vai dizer: portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, e por isso todos pecaram. Vira para o seu irmão e diz: pecador. Tu é pecador. Que eu sei. Ninguém escapa do pecado. Nem eu, nem você, nem ninguém aqui no público. Todos nós somos pecadores, sim ou não? Sim. Todos nós somos pecadores. Todos nós falhamos. Você também é pecador, não é diferente de mim. E a queda também nos trouxe a morte física e a condenação. Todos nós pecamos e merecemos ser condenados por Deus, pois Deus é justo. Deus, Ele criou a humanidade para adorar ao seu nome, louvar ao seu nome. Mas o homem pecou, o homem falhou. Somos pecadores, todos nós caímos no pecado. E por isso eu e você somos merecedores da condenação de Deus. Aleluia. Infelizmente, o culto de Santa Ceia, que é a maior festa que existe no planeta, no mundo, em todas as épocas e eras, as pessoas levam como um mero culto. Mas este culto é relembrado a morte vicária de Jesus na cruz, pela minha vida e pela tua vida. É o culto a qual nós relembramos que Jesus pagou um alto preço por mim e por você naquela cruz. Nós merecíamos ser condenados porque pecamos. Não se sinta envergonhado não, irmão e irmã jovem, porque pecou. Porque todos nós somos pecadores. Todos nós somos falhos. Quem sou eu para julgar? O pecado, ele é uma barreira de separação erguida entre Deus e os homens. Por causa de quem? Da desobediência de Adão. E Cristo, que é o mediador entre Deus e o homem. Portanto, o homem só pode chegar a Deus por intermédio de Cristo. Todos nós pecamos, todos nós falhamos, todos nós erramos. Mas o que é o pecado? O pecado é errar o alvo. O pecado é transgredir a lei de Deus. O pecado é desobedecer os estatutos de Deus. Existe uma história em Israel antiga em que existiam os homens dominadores de pedra. Lançavam-se pedras em alguns certos alvos. E eles eram craques naquilo. Cada pedra lançava, ele acertava o alvo. Mas quando eles erravam aquele alvo, então era dito: este homem pecou. Por quê? Errou o alvo. Quem de nós não erramos o alvo? Quem de nós não transgredimos? Quem de nós não somos falhos e pecadores perante o Senhor? O pecado significa: errei o alvo, falhei, transgredi. A prova
de que todo homem é pecador está nesta frase. Em que frase? Todos sofrem, todos sentem dor e todos um dia morrem. Esta é a prova. Quem de nós aqui não sofremos? O sofrimento veio através do pecado. Quem de nós não sentimos dor? A dor, a tristeza vem através do pecado. A morte vem através do pecado. A prova é que todo homem sofre, e quando eu digo homem, eu digo mulher também. Todo homem sofre, todo homem sente dor, e todo homem é pecador. Mas quando eu peco, irmão, antes do ato concreto do pecado, e eu quero que vocês prestem muita atenção nisso, antes de eu pecar, o pecado ele nasce aqui, ó. Viu, irmãos e irmãs jovens? O pecado ele nasce aqui. O pecado ele se torna um pecado abstrato, algo na nossa mente, e nós alimentamos isso e colocamos isso para fora. A partir deste momento em que você alimenta aquilo que está dentro e põe para fora, se transforma numa transgressão a Deus, a lei, a regra de Jesus Cristo, e nós erramos o alvo, pecamos. Tiago 1, 14 ao 15, a Bíblia vai dizer assim: mas cada um é tentado quando atraído e engoldado, ou seja, quando atraído e envolvido pela sua própria concupiscência ou cobiça. Depois, havendo a concupiscência concebido e dado à luz, ou seja, eu alimentei e agora eu coloquei para fora, e dado à luz ao pecado, e pecado sendo consumado gera a morte. O pecado nasceu aqui, eu alimentei e gerei ele, nasci ele. Quando eu gero, se transforma em pecado. E quando se transforma em pecado, o salário do pecado é a morte. Glória a Deus. Tentação, alguns irmãos dizem: irmãos, eu sou tentado. Tentação não é pecado. E sim, quando alimentamos, e sendo assim nasce o pecado. Quando temos uma tentação, isso não é pecado. Fugir da aparência do mal. Então nós somos tentados, mas nós não pecamos. Mas quando nós alimentamos aquela tentação, alimentamos aquilo que veio dentro de nós, então aquilo nós colocamos para fora e transforma em pecado. E por isso nós que temos isso dia a dia, somos pecadores. Às vezes uma fala dita na hora errada, às vezes uma intenção na hora errada, ele veio aqui e você executou, acabou pecando. Quando nós pecamos, quando transgredimos uma lei e uma regra de Deus em relação a Deus e ao reino, João 3,18 diz assim: quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Portanto, não crê no nome do ungido Filho de Deus. Uma regra de Deus: olha, quem crê não está, mas quem não crê já está. Isso é regra. Eu não posso mudar isso. Nós não podemos colocar uma vírgula sequer, não podemos mudar. Isso é palavra de Deus. E aquele que ora e que ama a palavra de Deus faz parte desta igreja. Ama a palavra de Deus, a igreja de Jesus Cristo. Mas eu preciso acreditar e crer, para que isso não venha trazer para mim a condenação. Quando transgrido uma regra de Deus, a mim mesmo eu também peco, irmã Valquíria. 1 Coríntios 3, 16, 17, ele vai dizer assim: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. Aleluia! Quando
transgredimos uma regra de Deus perante a nós mesmos, nós também pecamos contra Deus. Vós sois o templo do Espírito Santo. Cuida de ti. Aleluia. Cuida, porque o Espírito Santo de Deus habita em você. Aleluia. Ele precisa estar dentro de uma casa limpinha. As crianças cantaram: eu sou uma casinha e eu preciso estar limpinha para que o Espírito Santo de Deus habita dentro de mim. Aleluia. Quando eu transgrido uma regra de Deus a mim, quando eu transgrido uma regra de Deus com relação aos meus semelhantes, olha lá, aos mandamentos de Deus, Mateus 22, 38 a 39. E o primeiro, amarás a Deus acima de todas as coisas, e o segundo, semelhante a este, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Olha o que a Bíblia diz: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Nós nos cuidamos, mas não queremos cuidar dos nossos próximos. A Bíblia diz que amarás o teu próximo como a ti mesmo. Espera aí, eu amo, mas eu não quero falar. Eu amo, mas eu não quero perto. Eu amo, mas eu não quero intimidade. Eu amo, mas longe de mim. Eu amo, mas passa do lado de lá e eu de cá. Que amor é esse? Que amor é esse? Jesus nos ensinou um amor incondicional. Jesus não procurava os santos, os bons. Jesus procurava os humildes, os caluniados, aqueles tristes e transgredidos, para salvar, libertar, curar e levar para o céu. Glória a Deus. Aquele, pois, olha o que a Bíblia diz, Tiago 4,17. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Você pode estender a mão e não ajuda, está cometendo pecado. Agora olha para você mesmo. Será que somos ou não somos pecadores? A Bíblia diz que aquele que pode e não faz, comete, ou seja, erra o alvo. E talvez você fique pensando: nossa, irmão, eu poderia ter feito algo por aquela irmã. Eu poderia ter feito algo por aquele irmão. Eu poderia ter feito algo por aquele jovem. Irmão, sinto muito dizer, você pecou. Mas quem é você para me julgar? Eu não estou julgando. É a Bíblia que está dizendo que aquele que pode fazer e não faz, comete pecado. Vocês não estão aqui para seguir a mim, sim seguir a palavra de Deus, pois ela é viva e eficaz. Aleluia. A palavra de Deus diz: quando transgredimos uma regra de Deus com relação também aos nossos irmãos. 1 João capítulo 3, versículo 15, a palavra de Deus vai dizer: qualquer que odeia o seu irmão é homicida. Olha como a palavra de Deus é forte, isso é preciso para nós. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Você que prega, que é itinerante, aos pastores, pode ser que 90% deles concorde comigo. Às vezes nós vamos pregar fora e nós temos que vigiar com algumas coisas. A Bíblia diz que o Espírito é sujeito ao profeta. Nós temos que vigiar com algumas coisas, porque nós estamos numa outra igreja e lá tem pastor. Mas também, por um outro lado, nós sentimos um pouquinho mais à vontade para falar certas coisas. Por quê? Ninguém nos conhece, ninguém sabe a nossa trajetória. Então de repente você vai para uma igreja e você fala alguma coisa assim, o povo até recebe. Por quê? Porque veio de fora. A Bíblia diz que o profeta não tem valor na tua própria casa. Isso é bíblico. Mas eu preciso falar que esta igreja também é pecadora. Aleluia. Às vezes nós precisamos ouvir um irmão de fora, um pregador de fora, vir dizer aqui: precisa se consertar. O pecado ainda gera morte. Mas Jesus falou comigo. Jesus falou comigo. Precisamos saber que somos pecadores, falhos e merecemos a condenação. É verdade. 1 João capítulo 4, versículo 15. Desculpa, irmãos. Quando transgredimos a Deus em relação a mim mesmo. Aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Qualquer que odeie o seu irmão é homicida. E vós sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna. Permanece nele. Olha que forte. A pessoa que odeia seu irmão, ela se torna quem? Homicida. E nenhum homicida tem a vida eterna. 1 João capítulo 4, versículo 15.
qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, este está nele, e ele em Deus. Se eu amo a Deus, eu tenho que amar o meu próximo. Glória. Se eu amo a Deus, eu tenho que exercer algo ao meu próximo. Se eu amo a Deus, eu tenho que fazer algo ao meu próximo. Isso é Bíblia. Glória a Deus. Romanos capítulo 1, versículo 28. Qual que é o nosso resultado? Nós que somos pecadores e falhos, qual é o resultado do pecado? 1 Romanos capítulo 8, versículo 28. E como eles não importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus a entregou a sentimentos perversos, para fazerem coisas que não convêm. Quando nós pecamos, nós recebemos alguns tipos de salários. E qual é esse salário? Nós nos transformamos em pessoas insensíveis, em pessoas sem afeto, em pessoas naturais. Aleluia. Quando nós pecamos, nós transformamos em pessoa sem sentimento nenhum. Nós transformamos em pessoas em que para nós tanto fez como tanto faz. Provérbios 28, 13, a Bíblia diz assim: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará. Sabe o que quer dizer? Você que peca e fica achando que o pastor não está vendo, que o líder não está vendo, que a mãe não está vendo, que o pai não está vendo, a tua vida não prospera. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará. Mas o versículo continua dizendo: mas aqueles que confessam e deixam, alcançam a misericórdia da parte de Cristo. Aleluia! Aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia da parte de Cristo. Vida travada, nada anda. Sabe por quê? Poeira embaixo do tapete. Sabe por quê? Transgressão escondida. Aleluia. Pecado não contado, não confessado diante de Deus. E Deus disse: é preciso falar para a minha igreja que vocês são pecadores, sim. São falhos e merecedores da condenação de Deus. Mas aquele que confessa, aleluia, Jesus, aquele que abre o teu coração e diz: Pai, eu pequei contra ti e contra Deus. Aquele que chega como Zaqueu e diz: se alguma coisa eu tenho defraudado, Jesus, eu restituirei 4 vezes mais. Sabe o que Deus diz? Hoje houve salvação para a tua casa. Aleluia. Ei, quando ele abre o coração e diz: oh Deus, desce, Zaqueu, hoje eu vou morar na tua casa, hoje eu vou pousar na tua casa. Jesus, se alguma coisa eu tenho transgredido, defraudado, restituirei 4 vezes mais. Abriu o coração, Zaqueu, coração limpo. Hoje houve salvação para a tua casa. Se você está com o coração limpo e puro diante de Deus, hoje haverá salvação para a tua casa. Se você pode, levanta a tua mão, deixa eu profetizar sobre a tua vida. O coração limpo e purificado, Deus não desprezará. Hoje, com o coração limpo e purificado, haverá salvação para a tua casa. Aplauda o Senhor Jesus, para Ele toda honra e toda glória.